o lado bom da vida. Vamos lá no nosso Cine Clube Psi fazer uma análise do filme que fala do relacionamento entre uma borderline e um bipolar. E que no final, né, até dá um indício de que pode dar certo. Será que pode dar certo um relacionamento assim, com duas pessoas com transtornos tão complicados? Vamos tentar entender o que aconteceu ali naquele filme e tirar alguns aprendizados sobre como é um borderline, como é um bipolar e como que a gente se relaciona com eles, as origens de tudo isso, né? Como que surge tudo isso na vida de uma pessoa. O filme começa com o protagonista saindo, né, de uma instituição psiquiátrica sem alta. Não sei se vocês perceberam que ele sai porque a mãe assina um documento se responsabilizando. Então a gente já vê aí o quê? Uma codependência dessa mãe, que não dá o tempo para aquele filho se recuperar, que quer resolver o problema do filho, que acha que sabe como vai resolver o problema desse filho e assina o documento se responsabilizando, leva ele para casa. No caminho, indo para casa, a gente já vê pela conversa dele como ele tá na fase maníaca do transtorno bipolar, né? Que é aquela fase em que eu sou positivo, eu tô muito positivo, eu tô lendo livros, eu já sei o que eu vou fazer, vai dar tudo certo, eu vou fazer tudo que tem que ser feito para minha vida voltar a ser o que era antes. E a mãe com os olhos desse tamanho, né? Aquela mãe sempre com aquele olho regalado, né? Tipo, tô o tempo todo em pânico, porque alguma coisa vai acontecer e eu tenho que dar um jeito de resolver. Codependente total essa mãe. E ela ali tentando já controlar a situação no caminho, né? Em que ele quer dar carona para um amigo que também não teve alta, que está fugindo da instituição. E no meio do caminho ela recebe uma ligação e é para devolver o amigo que tava fugindo. Então ela já sente que ela assinou um documento sem condições nenhuma daquilo dar certo. Mas ela leva ele para casa. Chegando em casa, ele só fala na ex-mulher, né? O fato dele ter ficado internado foi por causa de uma situação com essa ex-mulher, acabou levando ele. Não vou ficar dando muito spoiler do filme, porque de repente você está assistindo e não viu o filme, né? Mas é uma situação aí com a ex-mulher que ele acaba tendo que ser internado por causa dessa situação. E ele quer porque quer voltar a falar com ela, só que ele tem uma liminar, né, restringindo ele de se aproximar dela, restringindo ele até de se aproximar do antigo local em que ele trabalhava, ele era um professor, e ele fica ali naquela ansiedade, querendo dar conta, querendo resolver, achando que agora que ele é positivo, tudo vai dar certo. Só que, lógico, as pessoas percebem que ele não tá bem, as pessoas tentam acalmar ele, tentam fazer ele ficar mais em casa, mas ele quer sair toda hora para correr, para correr, para correr. Fase maníaca do transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno afetivo, diferente do borderline, que eu vou falar já, que é um transtorno de personalidade. No transtorno afetivo, o que acontece com essa pessoa? Ora tá num estado eufórico, ora tá num estado depressivo. Então, na primeira parte do filme, ele tá nesse estado eufórico, em que ele acha que ele vai fazer coisas que vão resolver tudo de errado que ele fez antes. E ele tá se sentindo muito positivo. Ele entra ele vai agravando, porque ele não tá tomando a medicação. Também aparece uma cena no comecinho do filme mostrando que ele não toma medicação na clínica. Lógico que ele vai para casa, continua sem tomar a medicação dele, e por causa disso o estado maníaco vai intensificando, ao ponto dele ficar acordado a noite toda. Ele tem alucinações, ele escuta música que lembra o casamento dele toda hora. Então ele fica com muita raiva nessa hora que ele escuta essa música. Então é um momento assim difícil para ele, em que ele vai
porque não está tomando a medicação, aquela fase maníaca vai se intensificando e ele acaba tendo um acesso de raiva no meio da noite, porque ele acha que os pais sumiram com uma fita do casamento dele, fazem os pais acordarem para ir procurar essa fita. Então, nesse comecinho do filme, fica bem claro que é a vida em família com alguém com um transtorno ou afetivo ou de personalidade. É muito difícil mesmo. A própria família não consegue manter um autocontrole sobre aquela pessoa. O que é sobre um autocontrole para lidar com aquela pessoa, né? Então o pai perde o controle, a mãe perde o controle, todo mundo fica descontrolado na situação, nessa cena em que ele acorda os pais no meio da noite e até a polícia aparece, os vizinhos acordam, é uma confusão. Então é bem angustiante a gente ver a vida em família quando você tem uma pessoa com um transtorno como esse que não está em tratamento. É até angustiante de ver. O que acontece com essa pessoa, com o protagonista? Ele, nesse momento em que a polícia aparece, o pai fica descontrolado, ele entra, aquele pico da mania vai reduzindo e ele entra no outro estado, que é o estado depressivo, aonde ele quer ficar só deitado, ele não quer fazer nada, ele fica mais recluso e ele resolve ali naquele momento que ele realmente tem que tomar a medicação e aí ele começa a estabilizar um pouco mais. Nesse processo de estabilizar um pouco mais, ele tem um plano, que é retomar o casamento dele. Nesse meio tempo em que ele está tendo uma busca de conseguir esse plano, ele encontra a borderline, né? E essa outra personagem, essa personagem da borderline, a gente não sabe muito a história da família, mas a gente tem cenas dela com a irmã mais velha. E a irmã mais velha mostra como é essa dinâmica familiar com ela, de tratá-la como uma pessoa que não se leva em consideração a opinião dela. A irmã tá sempre passando por cima das opiniões da borderline, tá minimizando os sentimentos da borderline, né? Então ela faz um papel assim de não, eu tô aqui para te ajudar, não entendo por que você fica assim, eu não entendo o que está acontecendo, eu estou fazendo as coisas, mas ela meio que toma decisões pela irmã, convida o amigo do marido, que é o bipolar, para jantar junto com essa irmã, sabendo que um tem um transtorno que acabou de sair de uma instituição psiquiátrica, e a irmã também tem transtorno, coloca os dois no mesmo ambiente. É lógico que os dois, logo de início, eles não se entendem, eles têm. Bem interessante, ela muito desafiadora, né? O borderline, ele é muito questionador, ele é muito inteligente, ele tem um raciocínio rápido, e o outro, que é o bipolar, que está na fase mais depressiva, sem entender nada, sem conseguir se conectar, sem conseguir interagir ali, né? Falando, não, eu sou casado, e ela mais sensual, se aproximando dele. Então ali a gente vê duas pessoas, um que está muito travado por causa da medicação, porque não está em terapia, porque não está conseguindo voltar para se conectar com essa esposa que ele fala o tempo todo, e uma outra pessoa que acabou de ficar viúva, né? A personagem da borderline acabou de ficar viúva. Ela passou há uns meses atrás, e aí ela passa por um período de negação daquele luto através de buscar parceiros, buscar muitos parceiros sexuais ali seguidamente, né? Uma forma de não lidar com aquela dor e não desaparecer naquela dor. Então aí ela vai se conectando com todo mundo que pode para ela ir tendo uma sensação de que ela não está sozinha nessa dor. O que eu queria chamar a atenção aqui que talvez não tenha ficado claro no começo do filme com aqueles pais? A dinâmica familiar do bipolar. É uma dinâmica em que o pai com toque
né, a que acredita que se o filho estiver do lado dele na hora que começa um determinado jogo, ele aposta, ele faz apostas o tempo todo de jogos de futebol americano, ele acredita que o filho, estando com ele na hora do jogo, ele vai ganhar a aposta que ele faz. E aí, toda a dinâmica que tem ali daquela mãe tentando dar conta de um filho bipolar, de um marido com toque, logo depois também aparece um irmão mais velho dele com um transtorno narcisista, bem assim, característico, né? Mostrando, eu sou melhor que você, olha só, eu vou comprar uma casa, eu tô comprando um carro, e olha para você, tua vida tá horrível, né? Tem uma cena do irmão falando isso para ele, o pai totalmente assim, fora da realidade, só pensando nos jogos que ele tem que jogar, nas apostas que ele quer fazer, tenta ter uma conexão com esse filho, mas sempre nessa base do delírio dele, de que o filho é responsável quando ele perde, e o filho também pode ser responsável quando ele ganha as apostas. Então, uma desconexão desse pai de se responsabilizar pelas suas escolhas, colocando a culpa toda nesse filho, e aí esse filho lógico, vai desenvolvendo um transtorno afetivo que tem tudo a ver com não conseguir dar conta do emocional do pai, né? Então ele fica, ou ele fica positivo demais na tentativa de atender esse pai que quer ganhar todas as apostas, ou ele perde totalmente, ele sai totalmente daquele estado de mania para depressão, quando ele vê que ele nunca vai atender totalmente esse pai. Lógico que o transtorno bipolar ele tem as questões neurológicas que são inerentes, que requerem medicação, que requerem um tratamento psiquiátrico, mas a dinâmica familiar ali está muito clara. Aquele homem não dá conta de toda a carga emocional que o pai coloca nele, que o irmão coloca nele, que a mãe coloca nele. E aí ele fica cindido. Ele ora, ele tá tentando sair daquilo, sendo uma pessoa muito positiva, ora ele cansa, perde totalmente a energia e entra na depressão. A dinâmica familiar, gente, é sempre muito importante, a gente tem que observar. Não adianta trazer o paciente da instituição psiquiátrica para casa sem que tenha um psicólogo cuidando dessa família. Porque, assim, 99% das vezes, a família tem uma dinâmica que intensifica as crises da pessoa. É real. Todo mundo faz de propósito, todo mundo mal ali naquela família. Não. Cada um ali está tentando dar conta das suas próprias dificuldades emocionais. E quando entra um integrante novo na família, ele entra nesse sistema de várias pessoas tentando dar conta e sem conseguir se conectar verdadeiramente com aquele serzinho que está chegando ali. E aí esse serzinho, ele vai crescendo, tentando atender as necessidades do pai, da mãe, do irmão, e lógico, sem sucesso, porque no final das contas ele nunca pode ser ele mesmo. Ele não está autorizado a existir fora de tanta dependência emocional. Ao longo do filme, ele se conecta com a borderline, que quer o quê? Quer um novo parceiro. Ela quer participar de um concurso de dança, ela precisa de um parceiro. E ele, o que ele precisa? Ele precisa voltar a falar com a ex-esposa que está afastada dele. E ela é amiga da ex-esposa, é irmã da amiga da ex-esposa, então ela tem esse acesso. E aí é por aí que ele se aproxima da borderline e ela faz ele ficar ali junto com ela para alcançar o objetivo dela, que é participar do concurso de dança. Nesse processo, eles vão se aproximando e vão se conectando nessas bases de eu tenho um problema psiquiátrico, você também tem, a gente se aceita, a gente consegue se entender, se aceitar e não exige do outro que o outro seja equilibrado, que seja tranquilo. É interessante que tem momentos em que ela entra em crise
derruba coisas, grita com ele, e ele encara aquilo, ele tipo, ele sente aquela estranheza de estar com aquela pessoa em crise, mas ao mesmo tempo ele acolhe aquilo ali, depois ele entende qual foi o papel dele naquele momento, e daqui a pouco eles estão bem de novo e estão lá ensaiando novamente. A impressão que dá quando a gente vê o filme assim deles dois juntos é de muita aceitação das limitações um do outro, sem cobrança e sem muita regra de como eles têm que se comportar um com o outro. Realmente ali não tem muito limite, não. Eles não colocam limites um com o outro, que não é tão bom, né? Mas para eles dois, foi terapêutico nesse sentido de se conectar com alguém que também está em uma busca por um equilíbrio, que está numa busca por sair de todo aquele caos emocional e sentir o que quer, o que tem que sentir, de realmente entrar em contato com a própria essência, que é o que acontece quando no final do filme eles se apaixonam, né? Quer dizer, eu vejo você, você me vê e mesmo assim a gente quer ficar perto um do outro, a gente se acalma, vamos dizer assim, a gente se conecta, a gente consegue trazer um para o outro esse sentimento de aqui eu posso ser eu mesmo. No final do filme, é aquele final de filme americano em que todo mundo tá feliz, todo mundo ganhou as apostas e blá blá blá, né? O que não é a realidade. Por isso que no início do vídeo eu falei: será que dá pra ter uma relação assim? Será que dá certo ter uma relação assim? Não, não é tão fácil assim. Todos os dois têm que estar fazendo seus tratamentos, porque senão a tendência é, é essa dependência emocional que era com a família ser transferida para eles, as cobranças, as inseguranças, a dependência de ter o outro ali e não poder existir sem o outro, tudo isso vai ser transferido para aquela relação ali. E se os dois não estiverem em tratamento, aquilo vai ficar cada vez mais intenso. Um não vai suportar quando o outro estiver numa fase depressiva, o outro não vai suportar se ele estiver numa fase maníaca e a outra tiver uma crise de raiva. Então, lógico, eles têm que estar sempre se cuidando e em terapia e com certeza fazendo terapia de casal, porque uma relação assim é muito difícil de ter paz, de ter harmonia. Mas a ideia do filme você conseguir extrair desses transtornos, extrair esse lado bom da vida, essa interação, essa aceitação, essa superação de dificuldades, essa autoconsciência, porque no final do filme ele entende que ele não é mais aquela pessoa com quem ele casou, né? Que casou com aquela mulher. Ele fala para a mulher alguma coisa lá no filme nesse sentido de que agora passou, agora eu estou em outro momento, agora eu estou encontrando esse meu outro eu, que eu preciso aprender a lidar. E ela também sai do luto, consegue ir saindo daquele luto onde ela estava num looping de tentar se conectar a qualquer custo com um outro homem, e ela se volta para um projeto pessoal que era de participar do concurso e se conectar de verdade com aquele momento, né? Aquele momento de sair de um estado de muita raiva, de muita insegurança, tristeza, para um outro estado em que ela consegue terminar um projeto que é algo difícil para o borderline, né? Ter começo, meio e fim de um projeto, não mudar de ideia, não achar que não vai conseguir deixar para lá, mas ela terminar e conseguir chegar nesse outro homem de uma forma que não é sexual, porque no filme eles não têm nenhum contato sexual, né? É só essa relação de aceitação, de olha, vamos fazer uma coisa juntos?
eu saio do meu lugar que eu tô, que tá muito ruim aqui, e você também sai, e a gente faz uma coisa juntos e a gente atravessa juntos, que foi o que aconteceu. Então é isso, é o que eu queria trazer sobre o filme. Eu queria trazer esse olhar sistêmico, eu queria que vocês observassem as famílias, porque dentro das famílias a gente também tem muitas respostas do porquê que aquela pessoa foi se tornando daquele jeito, sem demonizar família nenhuma, sem colocar culpa na família, né? Com essa consciência de que cada um dentro da família está buscando também o seu sucesso na vida, mas que nem sempre dá para ter esse sucesso porque as relações são muito emaranhadas. Era sobre isso, sobre essa visão sistêmica desses dois transtornos e do filme. Nessa situação, né, lidar com esses transtornos, mais uma vez, tem que ter todo um acompanhamento de um psicólogo, do psiquiatra, orientando e ajudando essa família a não agravar a situação e a realmente, né, acolher aquela pessoa, entendendo o que ela está passando e saindo daquela dinâmica familiar que às vezes só piora o estado emocional da pessoa com transtorno. Era isso aí, até a nossa próxima análise.